Então, vamos lá para a gente poder começar o nosso bate-papo, né? Quando a gente fala de casa bagunçada, de criança, de bagunça na casa, a gente tem aí, às vezes, dois extremos, né? A gente tem, às vezes, pessoas que defendem que tá tudo bem, lugar de criança feliz, elas poderem fazer o que quiserem, deixar a casa bagunçada, e que onde tem bagunça tem alegria, e aí tá tudo certo entrar em casa, tá tudo espalhado, tudo bagunçado, tudo revirado, tá? E tem gente que defende que não, que desde cedo as crianças têm que aprender que não pode fazer bagunça, que não pode tirar nada do lugar, que não pode isso, não pode aquilo, que tudo tem que estar, né? Não pode mexer, não pode tirar do lugar, e a gente tem o outro lado. E agora? O que é o certo ao final? O que você acha que é o certo, né? Liberou geral para a criança fazer, brincar, ser feliz, tirar tudo do lugar? Ou não? Criança tem que respeitar, tem que aprender as regras, não pode tirar nada do lugar, não pode mexer, tem que estar tudo bonitinho, tudo organizado, tudo limpinho. O que é o certo e o que é o errado, afinal, né? A gente vai conversar então sobre isso hoje um pouquinho. Essa questão de bagunça aí na casa. E tem mães que realmente ficam desesperadas, ficam bravas, ficam descabeladas quando vê a bagunça na casa. Tem aquelas que nem ligam, ai, tá tudo bem, deixa, pelo menos tá ali, tá bagunçando, eu tô vendo, tá tudo certo comigo. E tem gente que já é o contrário, né? Não quer bagunça, fica irritada se tira a bagunça do lugar, se tira as coisas do lugar, se a criança espalha os brinquedos, então é aquela pessoa que fica ali em cima da criança, né? Toda hora. Não pode mexer isso, não faz aquilo, e é muito não, e não, e não. Então, o que a gente precisa fazer? O que é melhor? Isso é o que a gente vai ver. E olha, vamos pensar sempre o seguinte: vamos pensar sempre o que é o nosso bate-papo, né? O nosso papo entre mães aqui, o nosso clube de mães, a gente faz o quê? A gente conversa sobre assuntos para levar o filho de uma situação que está, das birras, da desobediência, de não cooperar, da gente falar e ele não escutar, e levar ele para um outro nível, aonde ele coopera, onde ele colabora, sem a gente precisar ficar ameaçando, gritando, batendo, punindo, colocando de castigo. Isso é sobre isso que a gente vem conversar. Então, por aí já dá para a gente perceber sobre o que a gente vai falar, né? Como que a gente vai conduzir aí o nosso bate-papo. Então, agora, olha, a Ju colocou assim, ó, eu sou desta, bagunçou, depois coloca no lugar. Tá, perfeito, Ju, é isso que eu ia perguntar agora, tá bom? Então, eu vou pedir para você colocar aí, porque mais gente entrou, eu estava falando no comecinho, agora eu vou fazer a pergunta oficial aqui, tá bom? Jane Lindona aqui no Face, bom dia, tudo bem? O Fer que também no Face, bom dia, equilíbrio e bom senso são bem-vindos, vamos conversar sobre isso. Então eu quero que você coloque aí para mim, ó, para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa interação, tá? Como que você se identifica então? Você vai colocar o número 1 se você libera a bagunça e você não liga. Olha, Elis, aqui as crianças bagunçam mesmo e eu não ligo, tá tudo bem, número 1. Você vai colocar número 2 se a casa vive bagunçada, mas você se incomoda com isso, tá? Olha, fica bagunçado, mas isso me estressa. Então você coloca o número 2. E você vai colocar o número 3 se, Lisa, não, aqui tá tudo arrumadinho no lugar, as crianças brincam, elas guardam, aí fica tudo no lugar, depois elas pegam outro brinquedo, elas brincam, depois põe tudo no lugar, e eu não tenho problema com isso, tá? Então, como que você identifica essa situação da bagunça atualmente aí na sua casa? Número 1, tá bagunçado, eu não ligo. Número 2, bagunça, eu me descabelo. E número 3, não, é o sonho, né? Número 3 é o sonho, é a paz no lar que a gente tanto sonha. Olha, tem 2, tem 3. Oi, Leda, bom dia. Leda aqui no YouTube, de Brasília. Que delícia, a Leda já colocou aqui o número 2. E eu tô vendo aqui que tá subindo a maioria 2, tem alguns 3, né? Eu vi que a Ju colocou, a Márcia colocou 3, mas eu tô vendo que o 2 está ganhando aqui, né? Varia entre 2 e 3, então tá jóia. Leda de Brasília também tá aqui no Insta e no YouTube, né, Leda, acompanhando. Ó, a Marli tá no 3, ótimo. Então tem gente que tá no 3 e tem gente que tá no 2 ainda. Ninguém no 1, tá? Ninguém no 1 aqui por enquanto.
que tá tudo certo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como que a gente consegue resolver essa situação. Principalmente, como eu falei, a gente está numa época aí, né, que mudou, muita coisa mudou. Às vezes a nossa rotina era uma, a criança às vezes ficava mais tempo na escola, ficava mais tempo com alguém, ou a gente trabalhava fora e a criança ficava com outro cuidador. E agora mudou, a gente está num cenário que a gente está convivendo tudo junto, muito mais tempo do que antes. E a gente sabe que as crianças, elas precisam brincar, precisam se desenvolver. Isso é importante, né, para a criança, a gente permitir ela brincar, desenvolver a imaginação, a criatividade. É muito melhor a criança estar brincando do que elas estarem na frente da televisão, tá? Então, já pensou se tivesse alguém que falasse assim, ó, não, Lisa, aqui em casa ninguém brinca, aqui em casa é tudo arrumadinho, as crianças não tiram nada do lugar, elas ficam quietinhas o tempo todo. Essa é uma situação que preocupa, porque as crianças precisam, para se desenvolver, para acontecer o aprendizado, precisa ter a experiência, por meio das experiências que ocorre o aprendizado. Então, a brincadeira é muito importante na infância. A brincadeira é extremamente. É na brincadeira que a criança aprende o certo, o errado. Ela vai tentar de um jeito, não vai dar certo, ela vai tentar de outro jeito. Então, é onde a inteligência da criança vai se desenvolver. Então, o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro que, sim, é importante as crianças brincarem. Quanto mais a criança brincar, melhor. Quanto menos ela vê televisão, quanto menos ela ficar passiva, só assistindo, sem participar, sem se envolver, melhor, tá? Vocês compreendem isso? Vamos lá. Manda aí as mensagens, manda o coraçãozinho aí para mim se vocês estão concordando com isso, que criança precisa brincar, criança precisa se desenvolver. A gente precisa proporcionar isso daí para elas, tá? Esse momento para a criança poder brincar, se desenvolver, ela aprender. A gente precisa incentivar e estimular isso, ok? Combinado? Tô vendo que vocês estão mandando aí os coraçõezinhos, estão concordando, né? Ótimo. Oi, Marcelo, tudo bom? Bom dia. Obrigada aí pela sua contribuição também, tá? Então, então a criança, a gente já entendeu que a criança precisa brincar, que ela precisa se desenvolver. Aí, olha, o Fer colocou aqui, ó, as sinapses neurais são criadas, desenvolvidas com as experiências, exatamente. E na fase da infância é a fase que mais ocorrem as sinapses, né? O que são as sinapses? É um neurônio que vem e faz conexão com o outro no meio, no momento da experiência que a criança está tendo, tá? Então, quando ela teve alguma experiência ou positiva ou negativa, por isso que a gente tem que cuidar muito com a forma como a gente interage, não só com a criança, mas com todo mundo. Se a criança faz essas interações de forma positiva, se desenvolvendo, ela vai criando as memórias. E essas memórias são importantes para o desenvolvimento e vai refletir demais na aprendizagem da criança lá quando ela estiver na escola, no pré, né, na vida escolar dela, aprendendo a ser alfabetizada, quando ela estiver desenvolvendo as ciências, as outras habilidades, tá? Então vai fazer muita diferença. Então criança tem que brincar, tem que brincar. Menos TV, mais brincadeiras. Show, ótimo. Então que a gente já entendeu, que a gente captou essa parte. Agora, é importante brincar, mas tem outra coisa que é extremamente importante também, que tem que andar juntos ali em paralelo. A criança ela tem que brincar, mas ela também precisa desenvolver o senso do quê? Ela precisa desenvolver o senso de responsabilidade, de organização, de respeito, de contribuir com o ambiente que ela está. Isso também ocorre aonde? Onde que tem que acontecer? Na infância, porque na infância que tudo isso, olha, os neurônios, a atividade cerebral, atividade neural da criança está muito mais intensa. Então, se a criança aprende os valores na infância, ela não vai ter dificuldade lá na adolescência, na juventude, na vida adulta, de ter esses valores, porque já foi feita a base dela. Então, a gente precisa permitir, incentivar, ensinar as crianças a ter essas responsabilidades. Então, a gente precisa permitir a criança brincar, mas a gente também precisa permitir que ela aprenda a ter as responsabilidades dela.
sabe? Então, sobre a casa bagunçada, será que a gente não está deixando a criança brincar, 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 brincar demais e a gente está evitando que a criança desenvolva as habilidades de ter a responsabilidade de guardar? A gente tem que pensar nisso. Será que às vezes não é o contrário? Se a casa está muito arrumadinha, ninguém colocou, ninguém falou isso aí, né? Vocês falaram ou que está bagunçado, descabelado, ou que a criança brinca e guarda. Mas tem casos que eu vi pessoalmente, eu conheço casos, e principalmente até pela minha experiência em escola, eu conheci crianças que elas eram impedidas de brincar para não se sujar, para não quebrar as coisas, para não estragar as coisas. A criança era impecável. Inclusive, na escola, tinha mães que mandavam bilhete para gente na escola que a criança não podia correr, que ela não podia cair para não sujar, para não rasgar o uniforme. Porque a mãe ia pegar a criança e não queria a criança suadinha, queria ela cheirosinha do jeito que mandou. Sim, é verdade essa história. Eu já recebi bilhetes assim na escola, tá? Então, aí é o inverso. São mães que se preocupam muito com a organização, com tá tudo limpinho, com muita coisa, mas não permite a criança brincar, se desenvolver. E é o que eu sempre falo. Aqui vocês nunca vão ver eu defendendo ou um extremo ou outro, né? A gente precisa sempre buscar o equilíbrio. A gente precisa sempre estar onde? No meio termo. Nem um a mais, nem um a menos, nem o contrário. A gente procura sempre o equilíbrio, né? A Márcia colocando que é absurdo, a Giselda também. Gente, absurdo demais, porque imagina vocês, a gente vendo as crianças brincando, a maioria das crianças correndo com bola na hora ali do intervalo, do recreio, né? Depende, cada um chama esse momento de um jeito, dependendo da região que você tá. Aquele intervalo, o recreio das crianças, e essa criança sentadinha num cantinho olhando, com vontade de querer brincar também, né? E a família bem instruída, tá? Não é questão de classe social, de nada, é questão de forma como as pessoas escolhem, lidam com as coisas, né? Isso é independente de classe social. Se importa com a roupa do filho, levar um raladinho no joelho, de sujar uma roupa ali, com a bola suja que caiu, né? Então, tem essas questões que são complicadas, né? Márcia, a gente já está entrando no outro assunto aí, que já está fugindo um pouquinho aqui do nosso tema. Mas como eu trouxe isso daí para poder colocar, claro que dentro da escola existem outros profissionais, né? Isso daí não compete daí ao professor, tá? Aí já tem o orientador educacional, tem psicólogo na escola, que daí é onde vai conversando com a família, né? Tá preocupado com o aluno, porque a gente também é responsável por isso, pelo desenvolvimento da criança. E é claro que se chega num ponto que a gente não consegue, resolver, que a gente vê que coloca a criança em risco, aí para isso tem o conselho tutelar, esse é o caminho, tá? Pelo menos aonde eu trabalhei, era assim que a gente seguia e que a gente fazia. Então, só não estou entrando em detalhes para não fugir muito do foco aqui, tá? Mas não compete ao professor essa responsabilidade, o professor passa para as outras pessoas que são as pessoas competentes para lidar com essa situação, tá bom? Mas só para dizer que existe. E o melhor é a gente, então, procurar sempre o meio termo. E hoje, essa aula que eu trago aqui para vocês, quem souber aproveitar, é um atalho para você poder... Só um pouquinho. Falo demais, gente, a garganta vai secando aqui. Então, é um atalho para a gente começar, quem está se vendo nesse cenário da casa bagunçada, que anda toda descabelada, que não sabe o que fazer, sem paciência, é um atalho para a gente passar de um estado que a gente está e ir para o outro estado, com a criança, tá? Para a gente poder ajudar. Como que a gente pode fazer? Então, olha, a gente precisa, como eu falei, ter o bom senso, tá? Ter o bom senso. Nada que é demais de um lado e nada que é demais do outro lado. Casas bagunçadas, deixa a criança fazer sem regras, sem limites, não é saudável. E também pedir a criança de brincar, de se divertir, de fazer coisas também, isso daí não é legal, tá? E uma aluna do programa Mamãe Uau,
que não estou tentando lembrar de que turma que ela é, eu não lembro se é da passada ou se é da anterior, que no começo ainda ela falou assim, Lisa do céu, minha casa parece um hospício, né? Ela usou essa palavra. Assim, às vezes dá vontade de sair, de sumir, porque é muita bagunça, é gritaria, e eu fico ali que tem hora que parece que eu vou enlouquecer. E deixa eu falar para você, é possível mudar, é possível reverter essa situação, né? Depois ela falou que ela conseguindo buscar o meio termo, entender que a criança tem que brincar, mas que a criança também precisa entender as regras, que ela começou a colocar isso daí na casa dela, ela viu que a criança começou a colaborar, se sentiu pertencida a esse ambiente, desenvolveu o que? A responsabilidade. E ela falou que agora eu tenho a paz no lar, né? Agora não preciso estar gritando, não preciso estar surtando e nem preciso viver no meio da bagunça. Cada um aqui em casa já sabe o que precisa fazer, as suas responsabilidades. Mas é importante a gente saber o seguinte: quem é responsável, gente, por essa transformação? Você sabe? Quem que é responsável por dar o primeiro passo? Conta aqui para mim, se você sabe quem que precisa dar o primeiro passo. Estou vendo aqui, ó, as mamães do Face que também colocaram o 2, o 3, né? Maravilha aqui. Agora eu quero saber, para a gente poder ter essa mudança, essa transformação, para a gente poder ter a criança responsável, cooperando, guardando as coisas, quem que vocês acham que é responsável para, né, fazer isso daí acontecer? A Márcia já colocou aí a resposta para a gente, né? Pois é, somos nós, né, os responsáveis pelas crianças. A gente precisa fazer. Lu Moura, lindona, os pais, isso mesmo. Ju, você aqui também com a gente, bom ver você. A Yara, que também participando, que gostoso, gente. Vocês aqui junto, e isso, somos nós, tá? As crianças, elas nascem como uma página em branco. A história delas, nós que vamos ajudar a criança a escrever a história dela. Claro que cada criança é uma criança, cada criança tem o seu temperamento, tem as suas características, a gente não pode esquecer disso. Mas quem vai ajudar essa criança a escrever a história dela somos nós. Se essa criança vai escrever uma história de desobediente, de desafiadora, né, que só causa problema, somos nós. Se a criança vai escrever uma história de criança que colabora, que coopera, quem que vai colaborar com isso para escrever essa história? Somos nós. Nós que somos os responsáveis por ajudar a criança a escrever a história dela, tá? E a gente faz isso o tempo todo. E a gente não pode esquecer do que eu falei lá no começo. Todo momento, a criança está aprendendo. Não é só na brincadeira. Ela está aprendendo da forma que eu falo com ela, da forma que eu interajo nela. Se eu dou bronca, se eu brigo, se eu bato, ela vai estar aprendendo. Ela vai estar aprendendo o quê? Não posso confiar na minha mãe, por isso eu preciso mentir. Eu não sou aceita em casa, eu sou uma criança má, eu sou ruim. Se ela ouve que ela é bagunceira, ela vai pensar o quê? Ah, eu faço bagunça mesmo, eu sou bagunceira, então por que eu vou arrumar as coisas se eu sou bagunceira? Então, a criança está aprendendo o tempo todo. Então, se eu falo coisas boas, se eu encorajo a criança, esse é o que a gente fala muito aqui no nosso clube de mães, né? A frase de encorajamento. O que encorajar? Eu mostrar, eu plantar a sementinha ali no meu filho, na minha filha, que se ela quiser, ela pode, sabe? É motivar, é fazer que venha a motivação de dentro dela, para ela poder querer fazer as coisas. É isso que a gente precisa fazer. A Mari, todos da casa, né? A Nair, mesmo ela brincando, tá prestando atenção, tá? O tempo todo. Então, a gente precisa entender isso daí, que é importante a criança ter as responsabilidades também. E como que a gente faz isso? Lisa, como que a gente faz? Então, olha, a questão dos brinquedos, o que é importante a gente ensinar para a criança? Que ela pode brincar, os brinquedos estão ali, ela pode brincar. Mas o que precisa fazer depois da brincadeira? Precisa guardar os brinquedos. E se a criança não guarda, Liz, o que acontece se a criança não guarda? Gente, tem consequências, não tem? E olha, consequência não é castigo. Por favor, mamães aqui, quem é mamães uau sabe o tanto que a gente conversa no programa sobre diferença de castigo e consequência.
tá? Castigo é uma coisa, consequência é outra coisa. Por exemplo, vamos entender aqui comigo. Vamos supor que lá no teu trabalho, na empresa que você trabalha, tá? Tem uma ordem lá, tem uma regra, por exemplo, tá? Vamos supor que você precisa sempre de pegar um equipamento lá para você poder trabalhar. Ah, eu uso o Data Show para as minhas palestras. Então, lá no meu trabalho, eu vou lá, eu pego o Data Show, eu dou a minha palestra, depois que a minha palestra acaba, eu tenho que ir lá, eu tenho que devolver e guardar o Data Show no lugar. Se você pega uma vez e não guarda, pega a segunda vez e não guarda, pega a quinta vez e não guarda, você já está 2 meses pegando e não guardando. O que você acha que vai acontecer? Qual que é a consequência que você acha que você vai sofrer por isso daí? Tem ideia? Consegue me colocar aqui uma consequência que você acha que vai acontecer? Não estou perguntando castigo, estou perguntando consequência, tá? Castigo é você apanhar do seu chefe, castigo é você ficar 1 mês sem andar de carro, tá? Então, vamos falar de consequência. Se você é essa pessoa que está lá no teu trabalho, tem a regra que você pegou o seu data show, você tem que guardar, e você não guarda, pode ser que uma consequência que você não vai poder pegar mais. Pode ser, tá? Então, depende do que está estabelecido. A perder o direito de usar. Pode ser uma consequência? Pode. Por quê? Porque a consequência ela está relacionada e a consequência provavelmente ela já está estabelecida antes. Tem as regrinhas lá. Olha, para usar esse equipamento você tem que devolver, né, em ótimas condições, do mesmo jeito que você pegou, não pode devolver quebrado. Se você não cumprir com as regras, você vai ficar sem pegar, a gente vai dar preferência para outro, você vai ter que trazer o seu de casa. Então, já está pré-estabelecido antes, sabe? Então, a gente precisa disso aqui também na nossa casa. Colocar as consequências, não castigo. Castigo não vai estar lá o chefe colocar, se você não devolver o data show, eu vou pegar a cinta e vou te bater de cinta. Isso é castigo. Isso não vai acontecer com você. Por isso que a gente também não castiga as crianças, porque o castigo não ensina nada, sabe? O castigo, o bater, não vai ensinar a criança a ter responsabilidade. As consequências podem ensinar, os castigos não, tá? Então a gente precisa conversar, estabelecer, deixar claro para a criança o que a gente espera, e assim as coisas acontecem. Deixa eu falar até uma coisa para vocês que aconteceu aqui em casa. Esse final de semana, aqui na região de Curitiba, eu não vi televisão, eu não sei como que foi aí pelo país, mas pelo jeito eu acho que teve muita chuva no país inteiro, porque aqui choveu demais. Não sei aí onde você tá. Você também teve muita chuva no final de semana, se não teve, se você também ficou às vezes ali agora, né? As crianças aqui em casa com tanta chuva, o que a gente vai fazer? E olha, para melhorar a situação aqui em casa, deixa eu ainda vou mais além. Esse final de semana eu passei sexta, sábado e domingo em curso, tá? Das 8h30 da manhã até por volta das 7h30, 9 horas da noite. Mais ou menos foi isso daí, esse final de semana. Aqui em casa, mas eu em curso e o meu marido com as crianças. A Ju do Nordeste tá super quente. Ju, hoje aqui também tá calor, sabe? Mas aqui choveu demais, demais esse final de semana. Não parou 1 minuto aqui na região. E adivinha quem ficou com as crianças? Meu marido, né? Com as crianças aqui. De vez em quando eu tinha um intervalinho, eu saía, ia lá. E aí, gente, de repente, eu fui até surpreendida. E eu amei a criatividade do meu marido. Eu amei. Ele chegou para mim, eu estava aqui em curso, ele bateu aqui na porta, daí ele falou assim, Lisa, tem alguma coisa que eu posso riscar no vidro aqui da sala para as crianças brincarem? Aí eu falei, tem, mas qual que é a ideia? Ele falou que ele queria fazer um alvo, sabe? Para Ana Luísa, um alvo para o Júlio, para eles brincarem de acertar no meio do alvo ali, no vidro. Gente, eu falei assim, caramba, o meu marido, ele tá pegando o espírito da coisa, né? Eu falei, tá, e depois? Aí ele, não, o nosso combinado é que depois cada um vai limpar o seu alvo. Eu falei, não, beleza, fechado, você pode pegar, né? Eu falei, vai lá assim, assim, tem uma gavetinha, tem uns batons que eu não uso, pode pegar o batom e faz o alvo para eles. E ele fez. E eu aqui estudando, fazendo o meu curso e ouvindo as risadas deles na sala, meu marido com eles brincando.
Então, olha a criatividade, a estratégia. Vamos brincar, vamos aproveitar. E eles ficaram, eu acho que por mais de hora ali. E aí, o que, que aconteceu? Nessa hora, se chegasse uma visita aqui em casa, eles iriam ver a casa bagunçada, eles iriam ver o alvo ali nos vidros de batom, e eles, quem chegasse, iria ver as crianças se divertindo, tá? Isso é o que iria acontecer. Só que o que, que foi? Depois que acabou a brincadeira, cada um foi lá, pegou o seu paninho, pegaram, né? O meu marido pôs o produtinho ali, aquele que limpa vidro, e cada um limpou o seu, feliz da vida. Eles limparam felizes, porque eles brincaram e até a limpeza é uma diversão para eles. Então, cada um foi lá e limpou a sua parte do vidro. Se alguém chegasse depois, não iria ver a casa bagunçada, iria ver a casa em ordem, as crianças fazendo outra coisa, outra atividade, e a casa estava em ordem. Então, a casa não precisa estar bagunçada o dia inteiro. A casa não precisa estar arrumada o dia inteiro. Aquele momento vai ter a brincadeira, a brincadeira e tudo bem eles se divertirem. Terminou a brincadeira, é o momento do quê? De guardar, de recolher e de deixar tudo em ordem, para vir a próxima brincadeira depois. O que não dá é para deixa o vidro tudo sujo, deixa tudo bagunçado, agora a gente vai fazer outra coisa, a gente vai brincar de massinha. Deixa as massinhas tudo bagunçado, tudo espalhado na mesa, tudo de qualquer jeito, agora a gente vai brincar de boneca ou de carrinho. Deixa a boneca, deixa carrinho, deixa tudo esparramado e agora vamos fazer tal coisa. Isso aqui não pode, porque daí a gente acaba ficando realmente surtada, tá? Então, é muito importante a gente ensinar os nossos filhos que tudo bem eles brincarem, mas eles precisam ter as responsabilidades. É assim que a gente vai transformando a criança ali, que a gente fala tanto, né? De desobediente, de mal comportada, de bagunceira, e a gente vai colocando responsabilidades para a criança. E não se esqueçam, mamães, a responsabilidade é nossa, é de quem convive com as crianças, é dos adultos, sabe? A Ju colocando ali que é isso que ela faz, a Márcia ele também colocando que concorda, né? Então a gente precisa entender muito essa parte, sabe? Que é importante a gente ajudar os nossos filhos a ter essa mudança de comportamento. Porque se o nosso filho é desobediente, se não guarda as coisas, se vive na bagunça, quem que será que não está cobrando? Se a nossa criança não brinca, não faz nada, é tudo direitinho, tudo no lugar, quem que será que está proibindo e está impedindo a criança de se desenvolver, né? Dela se descobrir, dela ser quem ela precisa ser? Então, quem que vai estar colocando ali como funciona, colocando as regras, quem vai estar acompanhando, quem vai estar incentivando, somos nós. Não adianta a gente cruzar os braços e ficar assistindo a criança bagunçar, 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 a gente cruzar os braços e a gente só ficar criticando e a gente ficar se lamentando. Lisa, minha casa está bagunçada. Lisa, que as crianças não colaboram. Lisa, eu não sei mais o que fazer. Se a gente não der esse próximo passo, esse primeiro passo para poder colocar as coisas claras para as crianças, como que devem funcionar, a gente acompanhar, a gente incentivar, a gente estimular, elas sozinhas não vão. É muito difícil, sabe, das crianças sozinhas conseguirem ter esse espírito, né, de colaborar, de cooperar, se a gente não mostra como que faz, se a gente não ensina, se a gente não acompanha, se a gente não pega na mão, se a gente não faz junto primeiro, se a gente não mostra como faz, a gente precisa estar fazendo isso com os nossos filhos. E às vezes é um tempo que a gente vai fazer isso, que a gente vai fazer por um pouco tempo, sei lá, uma semana, uns 15 dias, talvez um mês, mas depois a gente consegue colocar coisinhas boas ali para o resto da vida, sabe? Então, mamães, eu sei que às vezes a gente está ali estressado, a gente está esgotada, a gente está cansada, mas a gente precisa parar um pouquinho. Vamos lembrar da aula de ontem, né? Ser egoísta saudável, cuidar da gente, e aí a gente conseguir ter força para a gente poder fazer esse acompanhamento com os nossos filhos, sabe? Isso daí é ouro, gente. Deixa eu fazer a pergunta aqui de novo, né? Pegaram, gente, essa ideia? Pegaram essa ideia da diferença de deixar a criança brincar? Ela pode brincar, ela tem o direito de brincar com aquilo que você permite, com certeza. Não estou falando que todo mundo tem que deixar as crianças rabiscarem o vidro, não é isso? É aquilo que é razoável para você. Aqui para mim foi razoável, tá? Eles brincaram, se divertiram, depois limparam, não estragou nada. Eu sempre falo para a gente saber
falar o sim e falar o não, eu sempre uso os critérios que, quando me pedem para fazer esse pode alguma coisa, eu penso, primeiro, vai prejudicar o meu filho? Se não vai prejudicar o meu filho, eu passo para o segundo critério. Vai prejudicar o outro? Não vai prejudicar o outro. Vou para o terceiro critério. Vai prejudicar o meio ambiente? Não, não vai prejudicar o meio ambiente. Vai prejudicar os animais? Não, não vai prejudicar os animais. Então, ok, é possível que eu vou falar sim. Se eu falei não para um desses 4 critérios, então é não. E aí, quando eu faço isso, o não vai ser não em qualquer circunstância. Porque se hoje eu falei não porque vai prejudicar você, provavelmente amanhã vai prejudicar você também. Provavelmente daqui 2 anos vai te prejudicar também. Então, o não vai ser sempre não. Se eu passei por esses 4 critérios e não teve problema nenhum, então vai ser sim hoje, provavelmente vai ser sim daqui 1 ano, vai ser sim daqui 10 anos. Então, isso é uma forma da gente não correr o risco de falar o não, a criança chora e daqui a pouco fala o sim. Quem já se viu nessa situação aí, né? Que às vezes fala não e daqui a pouquinho corre e fala assim: olha, eu vou falar não. Daí a criança chora, 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 insiste, ai, tá bom, vai. Então, porque você não fez os 4 critérios? Pode ser que você falou não enquanto poderia, enquanto tudo aqui deu sim. Aí você falou não porque você não pensou, a criança insistiu, você falou, poxa, sabe que é verdade? Eu acho que fala assim que não tem problema. E aí que a gente cria um grande problema, que quando não for não de verdade, a criança não vai entender e aí ela vai ficar insistindo, 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 né? Então, a gente tem que sempre pensar. Então, olha nessa questão aí do que a criança vai brincar, do que ela pode fazer dentro da casa. Pensa primeiro. E se for sim, tá tudo bem. Se for não, tá tudo bem também. Assim a criança ela vai entendendo o que a gente está falando, ela vai compreendendo o que pode, o que não pode, o lugarzinho dela e sempre, muito importante, muita empatia, muito respeito, sabe? É... Deixa eu responder aqui, gente, a pergunta da Eline aqui no Face, tá? A Eline colocou aqui, ó. Pode tirar uma dúvida? Tem um sobrinho que vem para minha casa e fica no celular o tempo todo, no carregador. E eu não permito minhas filhas fazerem isso na minha casa. Colocar a mesma regra para ele também? Eline, ótima sua pergunta, tá? Maravilhosa a sua pergunta. A gente tem que entender assim, ó. Quando a gente vai na casa do outro, a regra é na casa do outro. Por exemplo, vamos supor que eu saio daqui e vou para um país super conservador, tá? Vamos pensar que a gente está indo lá para um Oriente da vida, por exemplo. Super conservador, onde as mulheres andam de burca, tá? Toda cobertinha. E aqui no Brasil, aqui na minha casa, eu tomo banho de piscina de biquíni, eu vou para a praia de biquíni. Esse é o que eu faço aqui no meu país, na minha casa, tá? Agora, se eu vou para um país que é conservador, imagina o que vai acontecer se eu for lá e eu colocar biquíni, né? E eu for lá ou numa praia e tomar banho de biquíni. O que será que vai acontecer? Então, quando eu vou para um outro país, eu preciso respeitar as regras daquele país. Eu tenho que conhecer pelo menos o mínimo, o básico, até para minha sobrevivência lá. Porque não vai dar boa se eu for para um país desse e sair de biquíni lá. Vai dar coisa muito ruim se eu fizer isso. Então, quando a gente vai na casa do outro, a gente precisa respeitar as regras da casa do outro. A minha casa, as minhas regras, a sua casa, as suas regras, tá? Vamos supor que aqui na minha casa as crianças não pulam em cima do sofá. Ainda mais de tênis, de sapato, né? As crianças não têm esse hábito. Já pensou se vem crianças aqui em casa e começa a subir no sofá e pular com tênis, com sapato em cima do sofá? E isso eu vou ficar extremamente incomodada. Eu vou precisar, gentilmente, pedir para as crianças: olha, vocês poderiam pular em tal lugar? Né? Para elas não fazerem isso, porque é uma coisa que me incomoda. Da mesma forma, eu vou visitar alguém, eu não vou permitir os meus filhos a chegar lá e pular no sofá de sapato na casa da outra pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, se na sua casa a regra é essa, então você pode sim colocar essa regra para visita, tá?
olha, meu, né, sobrinho, olha, fulano, a tia ama muito você, a tia entende que você gosta de ficar no celular, que você está acostumado, mas aqui na casa da tia, a tia prefere que vocês brinquem de outras coisas. A gente vai deixar o celular para o momento que você estiver na sua casa, que você, né, tiver à vontade, que lá pode. Aqui, a tia gosta que vocês vão brincar de outras coisas, combinado? E assim a gente conversa. A gente fala de maneira gentil e firme com a criança, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode sim colocar, pode e deve, né? Pode e deve colocar as regras aí na sua casa, explicar para as visitas como que as coisas funcionam, tá bom? Então, essa é uma pergunta, sabe, Eline, que sempre me faz essa questão, né, de regras, como a gente faz quando vem uma pessoa fora, quando eu estou na casa de outra pessoa e os meus filhos são acostumados a fazer tal coisa, mas lá não faz. Então, a gente tem que seguir a regra da casa do outro, tá? A Lidiane colocou assim, dizer que seus filhos vão ver que os outros primos podem fazer sem cobrar, seus filhos não. Olha, Leija, aí, sabe, a gente tem que até pensar um pouquinho. Tem essa questão que os filhos vão ver, né, os outros fazendo e eles vão perceber que eles não. E eu sou assim, olha, como que eu posso dizer para você? Dentro da nossa casa, ainda tudo bem, mas a gente não pode ficar sempre preocupado com essa questão, com essa situação. Porque uma hora os nossos filhos vão sair. Às vezes pode ser que os nossos filhos vão para casa do tio, da tia, e lá pode. Aí a criança vai ver o primo fazendo e ela também vai questionar da mesma forma. Por que o outro pode e ela não? Então, isso não tem, na verdade, como a gente preservar os nossos filhos disso, sabe? Não tem. Uma hora vai ver, a gente não consegue esconder o mundo das crianças. A gente tem que sempre confiar nos valores. E aí é o seguinte, ó, isso dentro da casa, entendi. Eu já estou aproveitando e já estou colocando no geral, tá, Lid? Então, entendi a sua pergunta. Dentro da nossa casa, é claro. Agora já estou mudando, já estou abrangendo, tá? Para poder explicar um pouquinho melhor isso. É onde a gente precisa ter sempre o bom senso no educar e confiar nos valores que a gente passa para os nossos filhos. Se a gente fala não porque não, não porque não, tá? Ah, por que, que eu não posso mexer no celular? Ah, porque eu não quero. Ah, porque eu não deixo, porque não é coisa de criança. Se a gente não fundamenta, a criança pode sim, quando sair, ver os outros fazendo, pode querer fazer escondido, porque ela não entendeu por que aquele não é não. Ela não foi colocado nenhum valor para ela. Às vezes foi colocado só o medo, né? Eu não quero, se você mexer, você vai ficar de castigo. Então as crianças não entendem o não porque não, e pode ser que em algum momento vai fazer alguma coisa escondido. Então a gente precisa confiar nos valores que a gente coloca para os nossos filhos, né? Nas habilidades que a gente está ensinando para a criança. Então, se a gente fala, se a gente dialoga, se a gente ensina, se a gente explica o porquê não. Gente, a minha filha tem 6 anos. Há 2 semanas atrás, ela veio me pedir um celular. É o que a gente estava falando aqui em casa. Criança tem acesso ao celular, mas é muito pouco. E quando tem acesso, é para aplicativos pedagógicos, né? Que eu deixo utilizar. Mas ela teve contato com o primo e o primo estava com o celular da mesma idade que ela e ela chegou encantada, me pedindo um celular. Se eu só desse uma bronca nela e falasse, não, o celular não é para você, isso não é coisa de criança, e desse uma bronca nela, que valor que eu teria passado? Que valor que eu teria mostrado? Então eu expliquei, eu sentei, eu fiquei acho que uns 15 minutos conversando, expliquei um pouquinho do porquê não, da minha preocupação, que tem perigo, que quando ela quiser, ela vai poder usar o da mamãe, a gente usa juntos. Mas não tem porquê nesse momento ela ter o dela, que vai chegar o momento dela, sim, dela poder ter o celular dela, esse dia vai chegar, mas tudo tem o seu tempo. O bebezinho nasce, ele não nasce andando, ele precisa esperar o tempo para ele começar a andar, né? E ela já vê, tem a priminha, que é bebê, que agora, né, já tem 2 aninhos, mas ela acompanhou a evolução da priminha, que engatinhou, depois começou a andar, então eu falei para ela assim, a vida, minha filha, tudo tem o seu tempo, a gente não pode antecipar as coisas. Eu entendo que você gostaria de ter o seu celular, então conversei com ela. E não me deu mais, não vou falar problema, né? Mas não me trouxe mais essa questão de querer ter o celular. Então a gente precisa
confiar nos valores que a gente ensina para os nossos filhos, né? Porque senão uma hora vai ver fora e a gente não consegue esconder, né, o mundo dos nossos filhos. Por isso que a gente precisa ensinar, eu falo muito aqui no nosso clube de mães, habilidades de vida para as crianças. Não é apenas não porque não, não é bater, não é gritar, não é xingar, porque isso a gente não coloca valor nenhum, a gente não ensina. A gente não ensina a criança a pensar, a gente ensina ela a sempre depender da gente, sabe? Então, igual a casa bagunçada. Pode ser que se você briga, se você bate, se você ameaça, a criança vai lá e arruma. Mas se você não está perto, se você não briga com a criança, se você não bate, ou se a criança fica com outra pessoa, pode ser que ela não arruma. Por quê? Porque a criança que está dependendo da gente. Ela depende do outro, está mandando, está ordenando. Não veio dela a vontade dela arrumar, não veio dela o senso de que ela pertence àquele lugar, não veio dela, a gente fala assim, autodisciplina, sabe? E tem uma fase, deixa eu contar uma coisa importante para vocês, tem uma fase do desenvolvimento da criança. Segundo Maria Montessori, a criança na infância, ela passa por... Gente, me deu um branco aqui, mas se eu não me engano, são 11 fases de desenvolvimento da criança. 11 fases de desenvolvimento da criança. E tem uma fase de desenvolvimento dela que é a fase da ordem. A fase da ordem é a fase mais importante para a gente poder incentivar a criança a arrumar as coisas, a guardar a roupinha dela, a arrumar a cama, a tirar a louça da mesa. Então, é a fase da ordem, tá? Que é o período que a criança passa. Ela passa por vários períodos, que tem o do movimento, dela tá correndo, gastando energia. Tem o período da musicalidade, onde de repente a criança começa a cantar, você vê a criança cantando musiquinhas ali, ela gosta. Então tem a fase que é da ordem. Se a gente ficar de olho no nosso filho, nossa filha e perceber os sinais da ordem, mães, né? Mães maravilhosas desse nosso clube lindo ali, é essa a fase, é essa hora que aí você precisa aproveitar e desenvolver muito, estimular a criança, incentivar a criança. Acontece que a gente às vezes fica mais olhando o errado, né? O que a criança faz de errado, quando a criança erra ali. Aí a gente esquece de focar nas oportunidades. Às vezes a criança fez um monte de coisa boa durante o dia, mas ela pisou feio na bola, em alguma coisa. A gente vai ali e foca naquilo que está errado da criança, né? Em vez de incentivar, observar o que a criança está fazendo de bom, encorajar, né? Estimular, incentivar, aproveitar esse período que é maravilhoso da ordem da criança para elas quererem contribuir, né? Cada vez mais com alegria. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nisso nessa aula de hoje, sabe? De ver aqui que depende da gente incentivar a criança, depende da gente encorajar, de usar as palavras certas, de usar as frases certas que vão encorajar, que vão ajudar a criança a ter essa vontade de contribuir. Pensa você quando criança, né? Imagina você lá na infância. O que será que você ouvia quando você era criança e você brincava e bagunçava alguma coisa? Será que você ouvia, né? Poxa, de novo fora do lugar, e eu não aguento mais ver as coisas fora do lugar. Se você não juntar, você vai ficar de castigo, não vai poder sair, não vai poder brincar. O que será que você ouvia na sua infância? E provavelmente o que você ouvia é o que você às vezes até repete hoje com seus filhos, né? Mas a gente tem que olhar, e se a gente ouvisse palavras de encorajamento? Né? A mãe ou o pai falando assim, olha, eu acredito que você é capaz de guardar esses brinquedos aí, né? Eu acredito que você é capaz, que você consegue guardar, né? Os seus pais falassem, olha, tem muita coisa, né? Vamos lá, eu te ajudo um pouquinho, depois eu sei que você dá conta de terminar de guardar. Então, são coisas que são boas, que são encorajadoras, né? Que motivam a gente a querer fazer o nosso melhor. Então, a gente tem que pensar nessa interação com os nossos filhos, sabe? Qualquer mãe é capaz de ajudar as crianças a se motivar a fazer as coisas. Qualquer mãe, qualquer uma. E qualquer criança, tá? Qualquer criança, não importa o temperamento dela, qualquer criança, tá? É possível. A Márcia, né, já mudando aí a história, né? Jamais quer tratar os filhos, palavras que dói, né? Até hoje.
Quem tem que incentivar são os pais. Meu filho ajuda os amigos na casa deles. É, a Kátia tem gêmeos de 3 anos, brinca e arruma. Ai, que coisa mais fofa. Assim a casa fica linda quando terminam de brincar. Maravilha, viu? Ótimo. Gente, beijo grande, minhas lindas. Fiquem com Deus e amanhã a gente se encontra de novo. Beijo, tchau!